modelo que essa igreja adotava para fazer missões. As missões, de modo geral, todo mundo tem na cabeça, na mente, que é missão. Missão é a incumbência, é alguém ser responsabilizado por algo que alguém já estabeleceu e você acaba de falar, missão. Vai ter uma determinada coisa, vamos ter uma festa, e uma festa tem várias coisas sendo organizadas. Então, cada um vai ter uma missão, uma incumbência de resolver para que quando todo mundo tiver com essa incumbência, haja competência para que o resultado seja o melhor possível. Então, a missão da igreja é um pouco diferente, porque é mais específica e ela é uma missão convergente, ela não tem ramificação. A missão da igreja é evangelizar. Isso aí é acabou. Não tem nada, mas a forma e as estratégias, elas vêm como o dia a dia que nós vamos enfrentar as coisas que a gente vai se preparar com elas. Mas quanto a isso, você humanamente falando, tem que colocar na logística, fazer as coisas e sabendo que mesmo com todo o planejamento da gente, vai haver algo naquele percurso que vai fugir ao que nós havíamos planejado, porque nós não somos, graças a Deus, oniscientes. Então eu planejo, a Bíblia diz que o homem faz todo o planejamento, mas que realiza é Deus, porque ele sabe. Mas a gente tem que ter a parte da gente. Então, nesses percursos da vida, vão aparecer N situações que você não estava preparado humanamente, não vai estar, mas se tiver pelo Espírito, vai dar tudo certo. Porque aí Deus vai resolver essa situação. Então existem modelos, estratégias, mas uma só convergência que é a respeito da dispensação do Espírito do Senhor para fazer missões. Nesse caso específico, com relação ao modelo utilizado pela igreja da Antioquia, o Atos dos Apóstolos, capítulo 13, um texto, e verso 2 diz assim: e, servindo eles ao Senhor e jejuando, diz o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que vos tenho chamado. Olha, Evangelho é convergência, união, mas aqui está dizendo que Paulo e Barnabé não podem estar juntos nessa missão. É para um do outro. Quero saber, cada um tem um potencial. E Barnabé, pela história, a Bíblia não relata que tem tudo, Barnabé foi o único que se lembrou de Paulo quando Paulo foi escanteado. Porque Paulo, quando recebeu a conversão, 13 anos, mas foi muito tempo, 12 anos, né? Então, Paulo, quando se converteu, ele ficou escanteado da igreja, 12 anos. Um homem escolhido por Deus, ouvido por Deus, e ninguém acreditou. Ele imediatamente voltou para trabalhar. Foi fazer as suas tendas, foi trabalhar no dia a dia mais cedo. Aí Deus ele já queria voltar. Aí Barnabé, tocado pelo Espírito Santo, foi lá e trouxe Paulo, vamos buscar Paulo. Aí inseriu no meio da coisa. Só que agora o Espírito agora é uma coisa separada. Barnabé para um lado e Paulo para o outro. Então, a partir, agora você veja aqui. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito de Deus diz: olha, Barnabé e Paulo, vamos para separar, porque eu, Deus, é que fiz isso. São muito amigos, são bem, considerados, agora vai para um lado ou para outro, com a missão única de evangelho. Então, houve essas coisas e a gente precisa entender. Quem está na obra não deve conjecturar, não deve formar conceitos a respeito de determinadas ações, porque eu vi assim, e se eu tivesse desse jeito não era assim, para ser certo seria assim, tem que ser assim, ou seja, eu não posso ter esse pensamento de que eu tenho a solução para a situação que se encontra. É Deus.
Aconteceu, fugiu aqui que eu queria, está calado. Porque fugiu, já deu trabalhar. Mas não está como eu queria, não é como você quer, então você não é nada. É Deus. Mas não é porque Deus é mais louco. Meu amigão, é amigo, fui buscar o homem lá. E agora você quer separar? Falou isso. Separa, vai ficando para outro, porque ele tem o meu outro para outro, quero entrar. Do meu jeito, não é do jeito de Paulo, nem de Batão. Cada um vai na sua peculiaridade. Atos capítulo 11, está na lição aí. E os que foram dispersos pela perseguição que se sucedeu, por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. E havia entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais, ficando em Antioquia, falaram aos judeus anunciando o seu Jesus. E a mão do Senhor era com eles, um grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, até Antioquia, e o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem, cheio de Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, conduziu para a Antioquia. E sucedeu que todo ano se reuniam naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A igreja, agora, tipo de cristão veio a partir do momento, porque seguidores de Cristo. É 12. Já no Atos 13 diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados por Herodes, Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e ao Saulo para a obra que eles têm chamado. Então jejuando e orando, e pondo sobre as mãos do despedido. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. A Bíblia diz que esse rebuliço aconteceu no momento que havia um temor muito grande dos cristãos, não ainda denominados cristãos, mas dos judeus que criam em Cristo. Por quê? Porque, na realidade, quando há alguém que está influenciando determinadas comunidades, e que alguém tem a credibilidade daquela comunidade, a tendência é, quando aquela pessoa que é a liderança, ela é afetada, todo mundo para. Vai focar no Estevão. Quando Estevão foi martirizado, o pessoal não deixou de crer, mas não tinha mais coragem. Mataram Estevão, aí é o quê? Foi embora. Mas nesse momento, aí foi quando o Espírito de Deus começou agora a agir. Não é? Foi quando Barnabé lembrou que foi buscar a Saulo na cidade de Tarso, onde ele trouxe para a Antioquia. Quando nós estamos no Evangelho, e nós temos uma visão material, temos uma visão em que nós confiamos a nossa fé e marchamos com a nossa força em determinada liderança, a tendência é, quando aquela liderança fraqueja, ela vai tirar também. Por que é que o crente não pode estar olhando o pastor, fulano, que não vai ter? Por que é claro? Por que é que o crente tem que ser forte olhando para Cristo?
Porque eu lá para o pastor, lá para a filha, quando aconteceu a situação, vai parar. Ah, vou mais para a igreja, o pastor lá no prédio. Fulano era uma bênção, agora está fraco. Paulo para quê? Você que fortalece ninguém. Paulo disse que fortalece é Deus. Aí quando eu olho para o fulano que está entrando, a tendência é que quando a pessoa for cair no fracasso, que é natural, pode acontecer, eu vou fraquejar também. Vai para ele, quando o pastor está fraco, se o pastor está fraco, vou fazer o quê? Em vez de orar, usar o arrependimento de Deus para orar para o pastor fraco, pobre, miserável, enganado. Aí quando eu olho para Cristo, a grana muda. Aí eu vou ter força para orar para aquele pastor, aquela irmã, aquela irmã, ser fortalecido. Porque tudo pode, não é no pastor que fortalece, é Cristo. O Barnabé, que será pelos Espíritos, a pessoa faz assim. Então, o modelo ou a estratégia da missão ali na Antioquia. Item 1, diz aí na missão que tem a missão. A igreja de Antioquia, natureza e características. Vamos ver qual a natureza. Quais eram as características desta igreja? Aqui, qual é a natureza dessa igreja aqui? Cristã. Qual é a característica? Estudo da palavra. Se formos fazer uma dissertação ou conceito dessa igreja, está igreja pequena, pouca gente, tem recursos, mas a característica dela, cristã, né? Ela tem a característica de igreja cristã, mas a igreja cristã. Então isso é fundamental. Antioquia da Síria é conhecida como a rainha do Oriente. A cidade tem uma população estimada de 500 mil habitantes. É muita gente. Naquele tempo, uma cidade de 500 mil habitantes, Cabo hoje tem 1.250 mil. Era uma cidadona, 500 mil habitantes. Naquele tempo, Antioquia era construída de diversas nacionalidades, e por isso dizia ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam as praças. Era uma cidade, vamos dizer assim, feito Brasil. O Brasil hoje é um país, hoje dentro do nosso país nós temos todas as culturas do mundo. Cada região tem suas peculiaridades em relação às suas colonizações europeias, africanas, asiáticas. Nós temos uma miscigenação muito grande aqui no país. Assim também era a Antioquia, de todo lugar. Por isso que a cidade era próspera, porque havia uma mistura de muita coisa ali. Não por acaso essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a sede de missões da igreja cristã. Por isso, o evangelista Lucas altera o foco de sua narrativa, outrora centralizado em Jerusalém, para o ministério de Jesus, a partir de Antioquia da Síria e a subsequente disseminação da igreja pelo mundo. Outro sim, não se deve confundir essa cidade com Antioquia da Psídia, mencionada em Atos. Eu nem sabia do que eu isso. Havia duas Antioquias, uma da Síria e outra da Psídia. A igreja de Antioquia, após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersaram para a Galileia, em Samaria, que eu falei, olhar para ele foi embora. O Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos de Éfeso para os confins da terra, chegando portanto a Antioquia da Síria. Nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentil. Então, quando Jesus disse, vocês terão minha testemunha de Samaria de Jerusalém e até os confins da terra, até os confins da terra, veja, mesmo havendo a hora de Jesus, o povo estava acomodado. Mesmo havendo Jesus, você vai pregar o Evangelho, como viu, mas foi necessário Jesus fazer muito isso, matar gente, até pessoas ter medo, dispersar, correr, e nessa dispersão,
O problema deu isso aqui no carro, vamos dizer, que os cristãos tinham medo de ficar no carro. Mas nunca ia para a escada pregar, nunca ia para a igreja para pregar, nunca ia para a Ribeirão pregar, nunca queria pregar em Jaboatão, só pregava no carro. Deus disse, no carro, o carro para te matar, você vai ter que correr daqui. Então ele no carro não queimava. Agora vamos correr para a escada. Aí começou agora o que aconteceu. Quando Jerusalém foi morto, eles agora ficaram clausurados. Uma morte que esteve e a perseguição, eles agora tiveram que sair de Jerusalém. Aí foram agora expressos no mundo. Mas com a convicção do Evangelho. Aí agora a disseminação ou a propagação do Evangelho por uma questão circunstancial. Não foi nem desejo. De pregar eles tinham medo. Mas não queria sair. É feito crente que não quer sair dentro da igreja. Não prega vizinho, não prega ninguém, não prega nada. Só é culto, igreja, culto, igreja, culto, não prega nenhum. Sempre foi você e eu fui chamado para trás da igreja, não. Chamado para abastecer aqui e pregar. Aí Cristo permitiu essa coisa. E aí a Bíblia diz que houve a primeira igreja gentílica. E era gentil, eram pessoas que não tinham acesso, não tinham fluência à questão do ensino do Evangelho. Aí as pessoas foram para lá e começaram agora a disseminar, a pregar o que tinha que ser pregado, não porque tinha que ser porque eu queria, porque Deus já tinha estabelecido. E toda a terra seria impactada com a pregação do Evangelho. Na questão da Antioquia, da Síria, Deus, quando ele fez esse isso, ele já fez para que os objetivos, ou que a palavra dele se